Câmera está invertida, professor. Peraí. Ai, Isso. acertei. Agora sim. Ok. Beleza, então. Então, boa noite a todos, né? Um prazer hoje estar recebendo, então, o professor doutor Daniel Diego Costa Carvalho, que é engenheiro agrônomo. Pode ajeitar, professor. Que é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia da UEG. Hoje o nosso tema, então, é doenças do feijoeiro. Então, sejam todos bem-vindos. Meu boa noite, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nestor, sou engenheiro agrônomo, possuo o canal aí AgroNTK. Trabalho aqui na região de Jataí, região do sudoeste do estado de Goiás, né? Uma região que planta em torno de mais de 300 mil hectares de soja e 200 mil hectares aí de milho safrinha. Tá ok? O que eu estava até comentando, professor, né, que cerca de 70 a 80% das áreas já foram plantadas, certo? Estão ficando mais as áreas mais com menos fertilidade, né, as áreas mais arenosas, e as áreas de primeiro ano, né, que vai ser plantadas, né, de agora até o começo aí de novembro, tá ok? Professor, seja muito bem-vindo, tá? Fique à vontade, pode estar se Obrigado. apresentando, contando um pouco aí da história do professor, falando também de onde o professor está falando, tá ok? Pode ficar à Tá vontade, professor. certo. A, Tá a, bo- a, joia. bo- a bola está com o senhor agora. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Agradecendo aí o Nestor do canal AgroNTK, canal que eu já acompanho, né? Já há um bom tempo, sempre com informações valiosas, postagens muito boas, muito interessantes. E, a gente conversando, é, os meus alunos e a comunidade, sabe que recentemente eu publiquei esse trabalho, né, esse livro sobre doenças do feijoeiro então veio esse convite que eu falasse sobre esse tema, né? Então, primeiro me apresentando, eu sou Daniel Diego Costa Carvalho, sou professor de fitopatologia na Universidade Estadual de Goiás, aqui no campus Ipameri. Então, eu já dou aula aqui na UEG há 10 anos, dou aula de fitopatologia para o quarto período e quinto período do curso de agronomia. E tenho trabalhado e intensificado ultimamente trabalhar com as culturas extensivas, né? Feijão, milho e soja. Comecei depois de que eu fiz o Instagram, comecei a fazer postagens, compartilhar o meu dia a dia, e o pessoal começou a sugerir, a solicitar que então eu fizesse um livro sobre as doenças, né, as principais doenças que ocorrem aqui na região. Então eu tenho a rede de contatos, o pessoal que sempre me passa aí as doenças que têm ocorrido mais. Se você pegar uma literatura, tem ali todas as doenças. E queria, assim, não, quero uma coisa direcionada. Aí estou há um ano é, fazendo esse trabalho. Esse mesmo agora, que é o primeiro, né, que saiu, Doença do Feijoeiro, eu estava fazendo fazendo todas essas linhas, mas aí o feijoeiro avançou mais. E para vocês entenderem a complexidade desse trabalho, eu estou há um ano escrevendo. Então, não é fácil você falar, eu vou fazer, vai ser rapidinho, né? Vai ser rápido. No entanto, não é. Mas, assim, saiu doenças do feijoeiro, né? Estou também com soja e milho, que futuramente deve chegar aí. E veio então as doenças do feijoeiro. Quais são as características, depois desse breve histórico? Ah, eu frisei nos tópicos de etiologia, sintomatologia, epidemiologia e controle, pegando essas quatro subtópicos de cada uma das principais doenças do feijoeiro. Até as doenças eu posso adiantar aqui. Mosaico comum, mosaico amarelo, mosaico dourado.
essas três doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias, o crestamento bacteriano comum do feijoeiro e a murcha de curtibactéria. Depois temos as doenças causadas por fungos, a antracnose, a mancha angular, mofo branco, oídio, a murcha difusário. Nós temos 10 doenças. Depois vai incluir o nematóide, devido a aumento aí recente. E eu, como um bônus, assim, eu até não estava nos meus planos, eu coloquei a ocorrência de cladospório em sementes. Trabalhei com sementes de feijão, com patologia de sementes, e se fosse para eu elencar um fungo que ocorre bastante nas sementes, seria o cladospório. Eu coloquei ele como um bônus e como último, né? Pode até ver que ele é o último capítulo, que é o cladospório em sementes, né? Que é de patologia de sementes, que não é uma doença lá no campo, foliar, né? Então, são essas as 12 doenças. Eu vou tentar aqui, com o tempo, as interrupções são válidas? Oi. Eu acho que é bastante interessante, né? Acho que em relação a feijão, né? Porque, querendo ou não, é uma cultura, assim, bem mais técnica, né? E acredito eu, né, que tem bem menos material técnico também, né? Por isso que eu acho que é uma cultura, né? E até a necessidade de informações maior, né? Devido, acho que, a ter menos informações técnicas, né? Na área. E tem um outro detalhe, na medida em que as culturas extensivas, por exemplo, a soja, que é nas chuvas, depois acaba, né? E o feijão, não, o feijão, nos outros períodos do ano, está sempre demanda aí por feijão, né? Aí tem os pivôs, né? Aí tem os cultivos. Não, Na seca, tem feijão, né? Para o pessoal trabalhar, né? né? E a tendência é de aumentar cada vez mais os pivô, né? Mesmo aqui na região de Jataí, que tinha pouco pivô, né? Porque chovia, assim, entre aspas, bem safra e safrinha, né? Está tendo um aumento bastante expressivo, né? E cada vez mais, né? Para essa área aí, né? De áreas irrigadas, principalmente pivô central, né? E no caso, o feijão, né? Torna-se uma das culturas, né? Principais aí em áreas irrigadas, né? Devido ao valor, né? Uhum. Tá bom? Então, eu acho que Aqui, cada vez mais, né, vai aumentar aí as áreas de plantio de feijão. E, querendo ou não, Goiás é um dos principais produtores de feijão do Brasil, né? sim, eu vejo, por exemplo, aqui na região tem os pivôs muito em Cristalina, né? Também temos pivôs de feijão na região de Morrinhos. Então, Jussara, e também em Jussara, né, tem bastante lá o Paraúna, feijão pivô. Verdade, bem lembrado. Paraúna, Exato. Então, Palmeiras, é uma cultura muito importante. sim, e muito E técnica, né, professor? muito técnica, demanda muito nessa área de doenças, inclusive, né? Certo, E, então foram essas 12 doenças, e abordando etiologia, sintomatologia, epidemiologia e controle. Ah, correto. Viu, professor? o que... Oi. Aí o senhor prefere falar doença por doença e falar tudo sobre ela, né? Acho que seria Não, mais. assim, primeiro eu vou falar assim, o que tem de inovador, porque eu fiz uma varredura na Certo. literatura Uma, científica, uma atualização, né? uma atualização de cada uma doença, Certo. só falando assim, o que eu achei que chamou atenção. Beleza, professor. Eu fiz uma varredura na literatura científica nacional e internacional, Beleza. até 2022. Tranquilo. Inclusive, são citações correntes, do ano corrente,
do que tem de mais recente aí, dos trabalhos científicos, tanto que eu preferi fazer esse formato onde, para cada ali, por exemplo, você fala ali determinada característica e vem a citação daquilo. Isso ajuda muito para os estudantes que estão desenvolvendo trabalho acadêmico nessa área, porque ele não fica perdido, ele sabe exatamente aquela referência que diz aquele evento. Por exemplo, uma característica, um controle, tem a referência correta. Eu fiz desse intuito também. Mas aqui chamando, o que me chamou a atenção aqui, começando aqui pelas doenças causadas por vírus, foi sobre controle de vírus. E tem muito a linha que explora, por exemplo, você pega mosaico comum do feijoeiro, né, e eu vi assim de forma bem clara sobre a inviabilidade do inseticida para controle de inseto vetor. Então, isso coloquei de forma bem clara. E no caso do mosaico dourado, eu explorei um pouco mais sobre a cultivar resistente, até então não tinha, né? Que revolucionou, que foi a cultivar Embrapa 5.1, resistente ao mosaico dourado do feijoeiro. Então, eu faço um relato ali sobre ela, sobre como que ocorre o silenciamento gênico do vírus. Eu também comento sobre isso. Professor, Oi. no caso desse material aí, ele também é um material bem comercial ou não? Não, ele segue muito o jeitão assim do manual de fito, né? Que vem Não, falando eu estou falando desse material do feijão aí, que é resistente tá. ao mosaico. Sobre o material a cultivar. Isso. Ó, eu tenho assim, eu não sei se ela tá já muito difundida. O que Certo, eu vi foi sobre o ponto de vista acadêmico dela, como certo. é que ela foi desenvolvida e como é que foi revolucionado esse tópico. Eu não sei se é a 5.1, mas eu creio que sim, porque a Embrapa sempre lança as cultivares, né? Os novos materiais. Tá Eu vou certo. citar alguns aqui, inclusive da Embrapa, mas para as outras doenças, que são comerciais e que eu já consegui buscar isso na literatura. Da Tá. cultivar Embrapa 5.1 que eu vi foi os novos trabalhos, os artigos científicos, comunicado técnico, falando que isso não deixa de ser uma evolução, que até então não tinha cultivar resistente para mosaico dourado feijoeiro. Certo. Sobre o mosaico amarelo, eu quero chamar a atenção do mosaico amarelo. Doença pouco falada, mas que tem ocorrido. Ela é diferente o sintoma dela com relação ao mosaico dourado. Existe uma diferença no sintoma. O mosaico comum, você tem um embolhamento mosaico verde escuro. Mosaico amarelo, você tem um mosaico verde e já tem uns tons amarelados nas folhas. E um mosaico dourado, você tem o amarelo brilhante. Né? Então, só para fazer essa separação entre as três. E para mosaico comum, é mais fácil o controle, você tem já variedade resistente. Mosaico dourado, mais complicado. E mosaico amarelo, não há métodos de controle. Mas eu vi do ponto de vista experimental, trabalhos com indução de resistência. Muito promissores. Até, inclusive, eu cito isso. É um único fato que eu relato, sob o ponto de vista experimental, no caso do mosaico amarelo, porque é a única doença de todas as doenças que eu relatei aqui que não tem nenhum método de controle. E tem sido crescente o mosaico amarelo. O que eu tenho de falar de vírus é isso, né? Estou aqui, de olho aqui no tempo, para eu já passar logo aqui para a bactéria e depois fungos. Porque para a bactéria, alguma pergunta aqui em vírus, eu vou passar para a bactéria. O professor, só voltando um pouquinho, o professor falou que tem alguns estudos em cima
do mosaico amarelo em relação a indutores de resistência, né? A Indutores utilização de de... resistência. Certo. Sim, Teria, teria algum ácido indutor... salicílico. Ah, tá. Ácido salicílico? Ácido salicílico, tem É. os estudos com ácido salicílico. Eu não poderia deixar de mencionar, porque ficaria muito ruim, né, digamos assim, para o livro, simplesmente de dizer que não há nenhum método de controle. Então, coloquei esse em nível experimental, apenas para não ficar uma lacuna, eu citei, mas é o único caso em que isso ocorre. Para todas Tá, as outras doenças, já tem métodos consagrados. tudo bem. O professor, no caso do mosaico amarelo, qual que é o vetor? São os afídeos pulgões, que são os vetores do mosaico É, amarelo. tá. E mesmo É a fazendo mesma. mesmo fazendo Fazendo. É importante fazer esse contraponto. Do mosaico comum e do mosaico amarelo são os afídeos. E já do mosaico dourado é a Bemisia tabaci, que é a mosquinha. certo, a mosca branca, né? Uhum. A mosca Correto. branca. Então, beleza. Pode continuar, então. Pode passar? Para bactérias, o que eu vi de inovador é a mudança dos agentes etiológicos, dos nomes. Né? Isso, o próximo manual de fito já deve vir com essa mudança. Se você pegar, por exemplo, o manual de fitopatologia, os livros correntes, vai estar lá ainda Xanthomonas axonopodes, Patovar fazeli e a Xanthomonas fuscans, subespécie fuscans. Mas não é mais. Nós tivemos mudanças aí. E isso nesse ano, no ano corrente de 2022, tá? Então, esse deve ser o primeiro livro que já sai os novos nomes do crestamento bacteriano comum feijão, que é Xanthomonas fazeli, Patovar fazeli, Xanthomonas citri, Patovar fuscans, e a terceira bactéria, ainda vai ser publicado o artigo científico dela, a Xanthomonas cannabis Patovar fazeli. Essas três. No site da Embrapa já está Xanthomonas cannabis Patovar fazeli. No site da Embrapa já está. Conversei com a pesquisadora, então eu tive que me atualizar de fato para colocar esses novos nomes, porque esses nomes eles precisam ser validados pelo International Code of Nomenclature of Prokaryotes. E por um trabalho dessa natureza, ele tem que ser publicado no International Journal of Systematic de microbiologia. Então, na área de microbiologia. Tá, E isso vai ser uma grande mudança. tá, Eu diria assim, é uma informação totalmente nova. tá. Viu, Tá? professor? Essas novas nomenclaturas são devido a alguma espécie nova ou não? São devido ao trabalho de... houve uma proposta para averiguar o gênero Xanthomonas em feijoeiro. E, através de estudos filogenéticos, eles verificaram grupos nessas Xanthomonas que delinearam essa separação. E, além disso, estava sendo feito relatos da Xanthomonas cannabis na África, no continente africano também, atacando feijão. E foi visto uma proximidade genética entre esses isolados. Então, por isso que foi inserido também mais essa espécie atacando o feijoeiro. E a mudança, Xanthomonas axonopodes fazeli, agora Xanthomonas fazeli. E Xanthomonas fuscans é Xanthomonas citri, Patovar fuscans. Então, teve essa mudança, principalmente em estudos filogenéticos e também avaliando a virulência. E isso, quando é feito, é um pool muito grande de isolados. São estudados isolados do Brasil inteiro, foram mais de 154 isolados avaliados e feito sequenciamento genético e vendo essas proximidades e foi feita essa mudança. Eu falo, essas mudanças são importantes
Daqui a pouco eu vou falar da mancha angular, que para os mais antigos era a Phaeozariopsis grisella, né? E não é mais Phaeozariopsis grisella já há algum tempo. É a Pseudocercospora grisella. Mas eu comento depois. Mas essa já está no manual de fito, o nome novo da mancha angular, né? Que é a Pseudocercospora grisella. Verificaram também que o fungo era um cercosporioide. E agora, recentemente, as bactérias, né, tiveram essas mudanças aí. Então, foi o que eu chamei atenção, que eu chamo atenção de mudança, no caso do crestamento bacteriano comum do feijoeiro. Essa mudança. Professor, o professor comentou aí de uma espécie aí com final cannabis. Isso, foi. Ela é desse grupo. Eles verificaram, né, que essa bactéria, que não é do feijão, né, ela causava doença em feijoeiro. E verificaram na Xanthomonas cannabis, o sequenciamento genético da espécie, a proximidade dela com esses isolados que causam doença em feijoeiro. Né? Essa última aí, ainda o artigo científico dela ainda não foi publicado. Eu conversando aí com a pesquisadora, mas na tese de doutorado da estudante que defendeu a tese, ela já menciona, ela já faz a sugestão. No site da Embrapa, eu até tinha citado o site, conversando, ela falou, preferível citar a tese. Aí eu fiz a citação da tese. Mas no site já está lá, Xanthomonas cannabis, o Tovar fazê-lo. Ok. Ela tem a ver também com a cannabis também, não? Deve ser um isolado obtido dessas plantas, né? Que ataca aí ou a planta ou a família, né? Pelo menos plantas dessa família, dessa espécie, né? E isso ocorre muito. Você vê, por exemplo, bactérias de malváceas atacando outras famílias. Ocorre, às vezes, essa patogenicidade cruzada, né? Mas, às vezes ocorre. Beleza. E ainda das bactérias aqui, só para aqui eu não perder o tempo, eu vi sobre a Curtobacterium, a Curtobacterium flacunfaciens, que ocorre também em soja, né? Nós sabemos disso. É a murcha de Curtobacterium, a murcha bacteriana, né? Que também é a mesma, ataca feijão e soja. O que eu vi foi uma inovação aí sob controle. Tem um artigo científico e os resultados, mas isso já também de forma bem estabelecida, só que ele viu isso mais a fundo, a aplicação do pousio, né, como se fosse um vazio sanitário para murcha de Curtobacterium. Mas ele fez algumas nuances com relação a isso daí. Ele recomenda, assim, primeiro, eliminar os hospedeiros alternativos, fazer esse pousio, ou seja, esse vazio sanitário, e aliado isso utilizando depois cultivar resistente. E ele viu estudos, novos dados, e ele até citou que a BRS Campeiro, feijão BRS Campeiro, como o melhor, um dos melhores, como muito promissor para essa técnica. Então eu vi isso também uma informação nova, uma coisa assim não comum nas literaturas tradicionais, que eu acrescentei aqui, que eu coloquei. Ok? Isso para bactérias eu vi essas duas partes assim mais importantes, mais inovadoras. Podemos passar para fungos? Depois a gente, de repente, abre para se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a gente pode voltar, né? Para os fungos, eu começo com coletótico, com a traquinose, né, que é a mais famosa.
assim, já é muito bem delineado, muito bem estabelecido, o sintoma muito claro das lesões deprimidas, né? Ela cava buraco nas vagens, né? A antracnose, né? No feijoeiro. Então, eu, não falando muito sobre sintomatologia ou sobre controle, eu quero só chamar a atenção para a dupla nomenclatura que existe, né? O coletótico com o glomerela, né? Os dois nomes, mas é o mesmo fungo, tá? Só chamando atenção. E o que eu vejo de interessante aqui? A dificuldade em obter material resistente devido a uma alta variabilidade que esse fungo possui. Tá? E isso ocorre para mancha angular e antracnose. Então, já para os dois, já fazendo os dois já, mancha angular e antracnose. Eu vi isso de um dado, pode às vezes não ser inédito, mas eu fiz questão de elucidar. Uma similaridade entre essas doenças com relação à obtenção de material resistente, porque ambos têm uma variabilidade muito grande para esses fungos, em virulência, na morfologia. Você tem um padrão de populações muito desuniforme, tanto no coletótrico, que é o agente causal da antracnose, quanto na pseudocercospora griseola, que é o agente causal da mancha angular. Então, esses relatos, né, eu coloco relatos mais recentes da literatura, da pesquisa científica, nacional e internacional, reforçando esse ponto. É o que eu tenho a observar sobre essas doenças. Sobre mofo branco. O mofo branco assim, se você for ver, é o maior capítulo do meu livro, porque ele lógico, é a doença mais pesquisada do feijoeiro, é mofo branco. Então, já tem bem estabelecido padrões de controle. Fungicidas, a arquitetura de plantas, todos aqueles controles culturais ou terápicos já bem estabelecidos. E eu vi alguma coisa assim mais recente de controle biológico, tá, com aplicação de tricoderma, com vistas a fazer a destruição dos escleródios. Mas a maior novidade vai ficar mesmo do ponto de vista da etiologia, onde eu vi ali dados inéditos, não muito comuns, da massa dos escleródios, das características dos escleródios, como é que é feita essa produção dos escleródios, um padrão de tamanho de escleródios, de massa de escleródios. Isso não é comumente citado. Então, eu coloquei isso mais como um dado acadêmico. Tá? Sob o ponto de vista cultural ou do campo, já é muito bem estabelecido. Tá? Dispensa comentários sobre sintoma, é bem estabelecido com relação a controle. Por isso que eu passo o mofo branco. Fica aí para as leituras, o pessoal lê, né, para relembrar, para reforçar. Claro, sempre apoiado por literaturas novas, tem que atualizar as referências, né, principalmente para quem for desenvolver trabalho acadêmico com essa cultura, com essas doenças, para quem desenvolve pesquisa ou para os produtores, para os empreendedores que querem informações novas e que buscam informações novas. Um outro ponto, próxima doença vai ser o oídio. Olha, o que eu tenho a falar sobre o oídio? Não ocorreu oídio nessa última safra quando eu estava escrevendo o livro, quando eu estava elaborando a pesquisa. Eu tive uma dificuldade do ponto de vista de conseguir imagens do material. Então, a imagem de oídio que eu consegui obter é de Vigna unguiculata, que é um
um feijão, que é do grupo dos feijões, né, um feijão também, que serve como hospedeiro alternativo. Então, assim, tem os sintomas muito bem estabelecidos, que eu faço o relato. Eu utilizei a Vigna unguiculata como hospedeiro alternativo e como também a ilustração. E o que eu vi, assim, ainda continua aquele ponto confuso do agente causal do oídio, se é erisif polígone ou se é erisif difusa. O manual de fito é erisif polígone, mas tem artigos que ele relata que encontrou oídio em feijão e é erisif difusa. Então, assim, sem eu entrar muito no mérito, até porque eu já explorei muito taxonomia, eu deixei erisif polígone. A maior novidade fica mesmo por conta uma coisa que até não sabia, um conhecimento pouco veiculado, que uma doença padrão para se estudar o impacto das mudanças climáticas é o oídio. Eu não sabia disso. Se você quer ver o efeito das mudanças climáticas na agricultura em geral, especialmente nas doenças, o oídio é o modelo ideal para esses estudos. E eu achei isso fantástico. E até no livro eu fui atrás da informação, que não é veiculada em literaturas tradicionais, e eu coloquei, ocorre que o oídio, por que ele é um excelente modelo? Porque ele é uma doença que tem uma alta dispersão, um alto grau de dispersão, e existe a coexistência de duas fases para o oídio ao mesmo tempo. A fase sexuada e assexuada, que é também uma coisa não muito comum na fitopatologia, nas doenças em geral. Ele coexiste em fases diferentes, né, na mesma planta, na mesma lavoura, na mesma época de plantio, até na mesma lesão, você consegue encontrar a coexistência de fases diferentes. Então, olha só, né, que termômetro que material biológico fantástico para poder ser utilizado como indicadores das mudanças climáticas que impactam a agricultura e têm impactado as doenças. Tá. No caso também, né, professor, do oídio, varia também de material para material, né? Ah, sim. Nós temos uma variabilidade genética tanto no patógeno quanto de hospedeiro, né, que vai impactar nessa relação patógeno-hospedeiro, que vai impactar na doença resultante dessa relação. De controle que eu vi foi fungicida e material resistente, já bem consolidado, tá? Bem consolidado para o oídio, questão de fungicida, também questão de melhoramento, material resistente, não há grandes problemas. Passando para a murcha de fusário, a murcha de fusário é parecida, é semelhante com o mofo branco. Também é uma doença muito pesquisada, já tem as cultivares resistentes, aqui na murcha de fusário, o que não tem no mofo branco, tá? Só nesse ponto que difere. Mas eu falo assim do ponto de vista da pesquisa. Muita pesquisa feita, uso de tricoderma também para murcha de fusário. Eu cito lá material resistente, hospedeiros alternativos, o emprego de tricoderma. Eu não tive, assim, maiores novidades, a não ser, se você for ver, o comportamento da população no solo. Porque aí esse fungo é diferente, né? Ele sobrevive no solo. Ele não é como mancha angular ou antracnose, que são fungos que atacam folhagem, né? A murcha de fusário não, ele está no solo, ele vai penetrar pelas raízes e vai colonizar a planta, o tecido vascular da planta. Então, né, não há fungicidas, né? Fungicida não cabe para esse caso, né? Então, algum trabalho assim de controle, algumas mais variações. Do ponto de vista da taxonomia, também não há surpresas quanto a isso. Existem estudos conduzidos com relação a isso, mas
Fusarium forma especiais Fasel. Não tem nenhuma surpresa até então. Existia uma expectativa de que, devido ao fato de Fusarium, o fungo Fusarium, ele, ele ser um complexo, né, na verdade, existe uma expectativa de que uma hora mais cedo ou mais tarde ocorra uma mudança ali. Mas até então, os estudos, com quem eu conversei, com outros pesquisadores, os estudos apontam para que não haverá surpresas, não teremos surpresas com relação à murcha de Fusarium no seu agente etiológico. Bem como também já é bem elucidado a questão de sintomatologia, epidemiologia, controle, bem elucidado. Ao contrário, se você procurar uma cultivar suscetível, uma cultivar de feijoeiro, que seja suscetível à murcha de Fusarium, para você fazer algum estudo, alguma coisa, você não encontra. É dificílimo. Eu mesmo, para fazer minha tese de doutorado, eu tive que fazer isso com um feijão preto, porque todos os cariocas ou de outros grupos já consolidados, já são resistentes. Então, de qualquer forma, vale a pena a, a atualização, a leitura, né? Ok. Ô, Oi, professor, pois não. tem uma pergunta aqui do Tiago Raimundo, tá? Ele pergunta o seguinte: na publicação é falado quais foram os melhores tratamentos? Para a murcha de Fusarium, Não, as doenças em geral. nas doenças em geral, Isso. fala no caso, por exemplo, quando eu falei aqui, ó, da murcha de cortobactério, eu falo de forma bem clara qual que foi o melhor tratamento Certo. que obteve esse pousio, de que forma que esse pousio, dentro do estudo, dentro das variáveis lá, qual que foi o melhor. Isso fala assim, Sim, tá? correto. Quando E chega tá nesse aí. caso, fala. Tá ok. E tem outra pergunta também do Tiago, né? Que ele pergunta qual o estágio mais crítico aí no feijão? Acho que na parte de doença. Olha, eu respondo pelo mofo branco. O mofo branco, ele vai começar a aparecer no florescimento. Tanto que existe aquela máxima que diz assim, olha, se tratando do feijoeiro, um ponto crítico é no florescimento. Proteja as flores. A todo custo, proteja as suas flores. Porque nessa fase do florescimento, os escleródios vão germinar e vão lançar os esporos. E os esporos do fungo têm um endereço certo, as flores. É um tecido muito tenro, né, que ele gosta muito. Tanto é que ele vai ocorrer nas vagens, né, que é a próxima Estágio, etapa, né, é o próximo certo. estágio. É por isso que ele tem essa preferência pelas vagens. Eu responderia assim, eu diria que é esse ponto aí. Correto. E o professor, até para agradecer também, né, a presença aí do Tiago, né, Couto Raimundo, tá? Do Ivailson, vamos lá. Do Nilo Dias Filho, tá? Do Leonardo Importes Oficial, da Maria Tereza Lopes, tá? MS Drones, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, já fiz também live com o pessoal. Tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver mais, vamos agradecer mais. O Eduardo Costa, que acabou de entrar, tá ok? Do John Ribeiro, também que acabou de entrar, tá ok? Do Fernando Bozolan, tá? Do Wellington Polônio, que fala lá do Paraná, que sempre está acompanhando o nosso canal, Uhum. tá? Opa, Tati Mesquiva também, tá? Vamos lá. Do Erdson Coque, que acabou de entrar também. MK uhum. Aranha também acabou de entrar, tá ok? Opa. Tá bom, É isso tá? aí, o pessoal.
aprendendo aí, nós aprendendo aí sobre doenças do feijoeiro. Isso. Hoje, então, Isso. com isso. Matheus Troncha também entrou. Tá? Paraná. Isso. Aí, vamos lá. O Tiago Couto Raimundo, que é do Paraná também, tá? Da Tati Mesquiva, onde o professor é o orientador. Aí, parabéns aí, tá? Parabéns aí, professor, É orientada. pela live, tá ok? É isso aí. Pode dar sequência, professor. Tá, aí, as duas últimas doenças. Fala Certo. aí sobre o nematóide. O nematóide também, sem muitas novidades, sem muito significativas. O que eu coloco ali de forma inédita, e que eu não vi em nenhum outro livro, é um fluxograma de onde posiciona aí o gênero meloidógeno dentro da taxonomia de nematóides. O nematóide que, assim como nós, são do reino Animalia, né? E eu faço o fluxograma fazendo o posicionamento e vou discorrendo sobre a etiologia, a sintomatologia também muito bem elucidada, a parte de controle. O nematóide são muitas formas de controle. O nematóide você pode fazer evasão, você pode fazer exclusão, você pode tentar fazer a erradicação do nematóide através das diversas medidas já pesquisadas. É complicada a terapia. Né? Se você, aí os nematicidas são muito agressivos ao meio ambiente. Não Professor, recomendaria. Até eu não abordo muito isso, tá? tá. Professor, e o uso de biológico? E temos pesquisa com o biológico, principalmente a bactéria Pasteurella, né? Pasteurella penetrans. É uma bactéria que ela penetra, né, coloniza o nematóide, o corpo nematóide. Tem muitos resultados promissores em nível experimental. Mas no nível experimental não coloquei isso para o nematóide, porque o nematóide tem um sem número de outras medidas já consolidadas, incluindo cultivar resistente, que são lançadas a todo tempo. Você pode fazer evasão de área, você tem as medidas de erradicação, né? Isolar a área, tentar recuperar, fazer uma rotação ou isolamento daquela área no longo prazo. Então, tem muitas medidas assim, que eu citei, que eu cito, né? Se eu não me engano, eu não aprofundei, eu não abordei muito a questão biológica de nematóide, por ele ter já um sem número de outros princípios, de outros métodos de controle. E eu fiz esse posicionamento taxonômico dele, de acordo com a taxonomia de DeCramer e Hunt, que, que deu um trabalhinho eu fazer essa junção, mas eu fiz ela de forma competente. Foi recentemente mudado também, tá? Taxonomia de nematóide, então já tem atualização nesse sentido. E por último falei sobre, eu até falo, né, que é um bônus, né, que é o cladosporo em sementes de feijão. Olha, não tem uma semente de feijão ou até mesmo grão que eu tenha examinado, principalmente quando você coloca na lupa, não aquela lupa de bolso, mas a lupa no laboratório mesmo, o estéreo microscópio, tipo lupa, né, onde eu faço a observação, não tem uma grão ou semente que lá no hilo da semente tem o cladospóreo. Ele sempre aparece ali, a não ser uma semente tratada, né, que está até vermelha de tanto carboxim, né, que foi tratado ali. Claro, ali ele vai eliminar tudo, completa eliminação do que tiver, mas Caso, se você observar alguns lotes assim naturais, sempre vai ter o cladosporo. certo. Então, no caso do tratamento de semente, no caso, vai conseguir controlar, né? Vai conseguir. Ele tem uma ampla ocorrência, porém um menor prejuízo, e eu abordo não só no tratamento químico,
mas com os biológicos também. Aí sim, no tratamento de semente, você tem os biológicos, o tricoderma, apresentando bons resultados para patógenos que colonizam as sementes do feijão. Não só o cladospóreo, mas também fusário, coletótrico, os outros principais. Então, ok. Vou registrar também a presença aí da doutora Luciene Camarano, né, da Embrapa, que também está acompanhando aqui Opa, isso a live. aí. Seja bem-vindo. Ok? E assim eu fiz um tour, tá? Eu fiz um tour. Encerro aqui o tour que eu fiz. Eu quero chamar a atenção que, olha, gente, embora eu falei assim, do ponto de vista mais técnico e possa parecer que seja uma coisa, um livro muito técnico, muito difícil, não, ele é completamente simples. Porque aqui eu peguei as partes realmente mais técnicas e onde tem as inovações, porque aí isso aí envolve os estudos mais avançados. Então, vai aparecer, sim, no primeiro momento, uma coisa mais sofisticada, mais profunda. E, no entanto, não. O livro, assim, 80% é bem raso, é bem simples, Bem, sempre fazendo um antecedente, explicando. É uma boa leitura, é uma leitura um texto bem fluido. certo. Não, beleza, professor. Aí também, né, quem quiser adquirir o livro, né, professor? Como é que faz? No meu perfil, na bio, só clicar na bio já sai no livro. Já Certo. sai nele lá na Amazon. Eu publiquei pela Amazon, tá, pessoal? Só aí falando, eu fiz uma pesquisa de editoras aí, achei mais intuitivo que eu publicasse pela Amazon. E nos dois formatos. Tem o e-book, tá certo? Que é disponível, e tem o formato ele impresso. O impresso eu fiz uma modificação, tive que fazer uma modificação de última hora para baixar o custo de impressão, para melhorar o preço e o valor do livro, tá? Eu devo publicar aí a versão impressa, porque eu primeiro disponibilizei uma versão impressa dele colorido e isso encareceu demais a custo de impressão. Então eu tive que adaptar ele para a versão impressa. Agora na versão eletrônica, aí é tranquilo, né? Porque aí as imagens são ali na tela do celular, então não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Não, beleza então, professor. Teria mais alguma consideração final, professor? Qualquer coisa me procure, eu estou sempre atento lá no Instagram, o pessoal me manda mensagem, sempre perguntando sobre, tirando dúvida com relação às doenças, o pessoal que tem dúvida no sintoma, em alguma medida de controle, pode estar me procurando também sobre o livro, até porque outros virão, né? Mas eu estou sempre colocando lá no Instagram, eu tenho um site e um canal do YouTube. Então, eu estou abastecendo o site com imagens das doenças do feijoeiro, né, mais imagens, tá? E vídeos explicativos de cada uma dessas doenças. Então, também, quem entrar no meu Instagram vai achar lá as outras redes, né, o YouTube, o site com material didático, mais materiais aí para o pessoal que tiver interesse. Não, correto então, professor. Então, professor, muito obrigado aí pela participação, né, por ter aceitado o meu convite, tá? Tá. Informações bastante novas, né, bem atualizadas, né? Como falei para o senhor, querendo ou não, o feijão é uma cultura bastante técnica, né? E a tendência é cada vez maior aí, né, de nosso estado aí se tornar uma potência aí na área de irrigado, né? E com isso também o feijão, né, é uma das culturas que entra aí na rotação de pivô, né? Principalmente devido ao valor, né? Tá bom?
Então, muito Tá obrigado. certo. Tá? Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Fique com Deus e estamos aí à disposição. Um abraço ao Ok. meu pastor. Fique com Deus também. Obrigado, então, professor. Então, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Brasil.